O texto que Deus tem me levado a meditar se encontra em Efésios, na carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, texto muitíssimo conhecido da igreja, só que nessa igreja eu acho que eu já vi 2 sermões a respeito desse assunto, ou de parte desse assunto, né? Então os irmãos não estranhem, né? Se talvez o nosso sermão seja parecido com aquilo que já foi em outras ocasiões dito aqui. Amém? Mas entendo que Deus quer falar conosco um pouco mais sobre esse assunto. Efésios, capítulo 6, versos do 10 ao 18. Não estou encontrando Efésios na minha Bíblia. Interessante é que a gente manuseia bastante a Bíblia quando está preparando o sermão, chega aqui no púlpito e não encontra o texto. É o nervosismo. Efésios 6, capítulo 10, Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Amém? Os irmãos encontraram? Foram mais rápidos do que o preletor? Diz assim, o versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Graças a Deus. Quando nós lemos essa palavra, nós ficamos a nos perguntar, ou talvez alguns já visualizem, né? Como está a imagem ali, alguém vestido com uma couraça, né? Alguém vestido com armamento, com uma vestimenta de guerra. E a descrição aqui mostra exatamente um soldado da antiguidade, um soldado medieval, ou mais propriamente, né, Paulo se referia a um soldado romano. A expressão, a imagem que Paulo tenta transmitir aqui é de um soldado romano. E talvez fique uma pergunta nos nossos corações, na nossa mente, né? Mas por que um soldado? Por que é que eu tenho que andar vestido dessa maneira, né? E talvez você se pergunte, e como é que eu faço para me vestir dessa maneira? Bom, a resposta à primeira questão é por que é que eu tenho que me vestir como um soldado, né? A palavra de Deus, ela deixa muito claro em algumas passagens, e aqui nessa passagem mesmo, diz que nós devemos estar preparados para resistir ao dia mau, nós devemos estar preparados para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. O apóstolo Paulo escreve nessa carta a esse respeito. Mas a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala de uma questão, né, que se refere a essa armadura também. Ele fala sobre o combate da fé. Quando ele escreve a carta a Timóteo, ele se refere não apenas a um combate espiritual, ele conversa com Timóteo, e o Timóteo, como obreiro, ele traz inúmeras instruções a Timóteo para como se
comportar como obreiro, como realizar a obra, como ser eficiente na obra, como, né, ser um obreiro que traga edificação através do Espírito Santo nas vidas das pessoas. E ele, no capítulo 6, ele encoraja Timóteo a combater o bom combate. É interessante que essa carta que ele escreve a Timóteo, ele escreve 5 anos depois de ter escrito essa carta aos Efésios. Ele já adverte aos Efésios sobre um combate espiritual que nós temos para enfrentar. 5 anos depois ele escreve uma carta a Timóteo, que é pastor dessa igreja, referindo-se também a um combate que se encontra no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 2, parte A, né? Ele diz a Timóteo: combate o bom combate, ou seja, faz tudo que tem que ser feito como obreiro, faz tudo que tem que ser feito como servo do Senhor, e isso serve para nós nessa tarde, né? Façamos tudo que nós temos que fazer como cristãos, e que esse agir, que esse trabalhar, que esse viver cristão nosso, Paulo se resume dizendo para Timóteo que é o combate da fé. É chamado de combate da fé. Então ele diz: olha, combate o bom combate. E nessa tarde não é diferente, a palavra de Deus diz para nós: combatam o bom combate. E como é esse combate, irmão? Que combate é esse que nós estamos falando? Tem alguém aqui se levantando contra nós? Tem algum governo nos impedindo, a exemplo de alguns governos ao redor do mundo aí que impedem o cristianismo? De que combate nós estamos falando? Nós vamos tomar em armas e vamos enfrentar alguém? Nós vamos enfrentar uma nação estrangeira? Nós vamos participar de uma rebelião? Que combate é esse? E então o apóstolo Paulo também ainda, né? Ele nos explica que esse combate, irmãos, não é um combate contra homens. Esse combate não é um combate contra o sangue, não é um combate contra a carne, mas é um combate espiritual. Nós vivemos uma luta espiritual. O verso 12 diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu acredito que a igreja toda deve se lembrar da luta que Daniel teve durante 3 semanas orando e buscando a Deus, e ele não obtinha uma resposta durante essas 3 semanas, até que finalmente chegou diante dele um anjo do Senhor e disse a ele que a oração dele era ouvida desde o primeiro dia, desde o dia que ele se colocou diante de Deus para buscar a Deus em oração, a oração dele era ouvida. Entretanto, quando essa resposta foi levada a Daniel, ela foi impedida de chegar a Daniel. Houve um combate celestial, houve uma luta, houve um impedimento. O rei da Pérsia, né, que não estamos aqui falando de um homem, né? Um homem não impede um anjo, um homem não impede a resposta de uma oração. Nós estamos, esse anjo está se referindo ao embate que houve entre ele e o rei da Pérsia, uma entidade espiritual, né? Um demônio, né? Uma potestade, né? Ou um principado, não sei qual é a categoria desse demônio que impede, então, do anjo do Senhor trazer a resposta a Daniel. E esse mesmo embate, essa mesma luta, essa mesma dificuldade, nós enfrentamos nos nossos dias. Eu gosto de imaginar que, no tempo de Daniel, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, então a resposta demorava para chegar. E que nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, a resposta deve vir imediatamente. Mas nós sabemos, hoje nós conversávamos aqui sobre isso, nem sempre a resposta é imediata. Na verdade, na maioria das vezes, a resposta não é imediata nas nossas vidas. E isso nos demonstra que a mesma experiência de Daniel, nós temos ela na nossa vida. Nós temos um embate, nós temos uma luta espiritual. A diferença entre nós e Daniel, a diferença entre nós e o povo
daquele tempo de Daniel é que hoje essa luta, essa batalha da qual nós fazemos parte, ela já foi vencida na cruz do Calvário. A palavra de Deus em Colossenses 2,15 diz que o Senhor Jesus despojou essas potestades. Ela desarmou essas potestades. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando diz despojando, diz desarmando. Podemos usar a palavra desarmando. Na cruz do Calvário, o Senhor desarma Satanás. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus desarma todas essas potestades das quais o apóstolo Paulo, relaciona aqui no versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, desarmou todas essas potestades. E ele segue ainda dizendo em Efésios 4:8, que quando ele subiu às alturas, o Senhor Jesus Cristo, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo faz aqui alusão ao Salmo 68:18, mostrando que Cristo triunfou sobre Satanás e sobre tudo que nos dominava. Quando ele diz aqui também que ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ele está dizendo também, como nós bem sabemos, que o Senhor tomou as chaves da morte e do inferno. Que o Senhor já havia desarmado e agora ele leva cativo esse cativeiro. Ou seja, nós agora fomos redimidos através da cruz do Calvário. Ou seja, alguém, o Senhor Jesus Cristo, em Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já pagou um preço por nós. Então, toda aquela dificuldade encontrada por Daniel, ela tem sido derrubada através do sacrifício da cruz do Calvário. Toda a dificuldade que o homem anterior à graça, anterior ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo enfrentava, foi desfeita em Jesus Cristo. E diz ainda que nós fomos libertos do pecado. E diz que, Romanos 6:22 diz que nós somos libertos do pecado. Em Colossenses 2:14 diz que a nossa dívida para com Deus, a dívida da humanidade para com Deus foi cancelada. Ou seja, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. Por que eu estou lendo tantos versículos falando a respeito da nossa diferença, da nossa posição diferenciada, amados irmãos? Porque o que nessa tarde nós queremos trazer à igreja a respeito da armadura de Cristo é que nós temos um diferencial, que nós temos nas nossas mãos um poder, que nós temos na nossa mão uma autoridade, através da armadura de Deus. Que agora, irmãos, nós, libertos do pecado, que nós, que antes éramos réus, que antes nós éramos condenados, que nós tínhamos contra nós uma série de ordenanças que é a lei do Velho Testamento, hoje nós não a temos mais em nós. Tudo isso foi removido na cruz do Calvário. E os irmãos vão me perguntar, então, que batalha é essa que nós estamos enfrentando, se lá na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo despojou essas potestades, que lá na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo levou cativo toda essa potestade, e que agora não existe nenhuma condenação contra nós, nós não estamos mais presos ao pecado, nós não estamos mais presos a nada disso. Nessa tarde, o que move o meu coração a conversar com a igreja é que nós, muitas vezes, ficamos aguardando que haja algo sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, para que nós possamos nos empenhar em viver uma vida plena, em viver uma vida santificada, uma vida produtiva diante de Deus, achando que existem barreiras, que existem impedimentos nas nossas vidas.
Quando diz aqui que agora nós estamos libertos do pecado, isso eu gostaria de tirar um minutinho para meditar sobre isso, ele não está dizendo nessa palavra que nós não pecamos mais. Tá? Ele não está dizendo que nós não pecamos mais, ele está dizendo que nós estamos libertos do pecado. E quando ele ainda diz que toda a dívida que nós tínhamos com Deus referente aos pecados passados foi cancelada. Nós não estamos mais limitados aos nossos pecados, nós não estamos mais limitados a uma lei que nos impedia de andar, nós não somos mais condenados à morte, então nós hoje temos liberdade, amados irmãos, para fazer a vontade de Deus. É disso que a palavra está dizendo aqui. E infelizmente, como diz o verso 16, ele diz que existem ciladas do inimigo. E o que são essas ciladas do inimigo? As ciladas do inimigo, irmão, não é alguém no escuro, espreitando, esperando que nós passemos para nos agredir. As astutas ciladas do inimigo são as mentiras do inimigo dizendo no nosso coração, na nossa vida, nos acusando do pecado, nos acusando da nossa fraqueza, da nossa carnalidade. É disso que ele está falando. E o apóstolo Paulo então diz, olha, veja só, nem eu mesmo, ele diz, sou perfeito. Em Filipenses 3, do verso 12 ao 14, ele diz assim, olha, não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Amados irmãos, assim como Paulo prossegue, assim como Paulo diz, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Jesus Cristo, que é alcançar a estatura de varão perfeito. E o inimigo tem trabalhado na vida de cada um de nós, da própria igreja, para dizer que não. Nós vamos ver aqui na palavra que toda a obra do inimigo já foi desfeita. A única coisa que restou ao inimigo das nossas almas, irmãos, é impedir que nós alcancemos aquilo para o que nós fomos conquistados. Todo o trabalho do inimigo nas nossas vidas hoje é para impedir que eu tenha uma vida, que você tenha uma vida, que a igreja tenha uma vida plena, cheia de graça, cheia do poder, cheia da autoridade que há da palavra e no nome de Cristo Jesus. Então nessa tarde eu quero expor alguns pontos que nós precisamos nos apoderar deles, nós precisamos tomar posse dele. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui está no versículo 10, que diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo inicia assim. Amados irmãos, como nós já lemos, como nós já citamos rapidamente aqui, a obra na cruz do Calvário já nos libertou do pecado. A obra da cruz do Calvário já rasgou aquelas leis, aquela dívida que nós tínhamos com Deus. O Senhor Jesus Cristo foi o substituto nosso, Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, então nós não temos nenhuma dívida com Deus, nós não temos nenhuma barreira com Deus, o véu que separava foi rasgado e nós temos livre acesso diante de Deus. E tudo que o diabo, tudo que o inimigo das nossas vidas quer dizer é que nós não temos nada disso. E infelizmente o diabo tem alcançado muito sucesso na vida de cada um, na vida de muitos e na vida da igreja. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não nos nossos, não na nossa força, não no nosso poder. Por quê? Porque somos homens, porque somos falhos, porque ainda estamos na carne, porque ainda temos uma luta entre a carne e o espírito. Então não vamos nos espantar. Mas eu não sou a pessoa perfeita. Paulo diz, eu também não sou. E eu continuo lutando para alcançar essa perfeição, para alcançar aquilo para o que eu fui conquistado. Nós temos um caminhar diante de Deus que não pode ser impedido por acusações do inimigo nas nossas vidas. E essa força, irmãos, esse poder de Deus, em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz, olha, porque eu não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Onde é que está o poder de Deus nas nossas vidas para que nós possamos continuar em pé, para que nós possamos continuar avante, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito? Está no Evangelho, irmãos, está na palavra do Senhor. E nessa tarde, como é o título, está ali, ó, a palavra. A armadura de Deus. A armadura de Deus que nós temos é a palavra de Deus. São as promessas de Deus. Então o poder para a salvação é o Evangelho. O poder para a salvação é a palavra de Deus. O poder para nos manter em pé como homens e mulheres valorosos é a palavra de Deus. Amados irmãos, no verso 13, ele diz então, né? Já que nós entendemos que o inimigo já foi vencido, já que nós entendemos que o poder para nós lutarmos é a palavra, é o Evangelho, o apóstolo Paulo diz então assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diante do que eu tenho dito aqui, meio atropelado, meio com pressa por causa do tempo, eu quero deixar uma coisa, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que a armadura, amados irmãos, é a palavra do Senhor. É o poder de Deus para as nossas vidas. A armadura que se refere aqui é a palavra de Deus. A armadura não é, irmãos, não é, tá? A exemplo do batismo com o Espírito Santo, algo, uma espécie de revestimento espiritual enviado do céu. Não é. O batismo com o Espírito Santo, sim, é o poder de Deus enviado sobre nós. O Senhor Jesus Cristo recomendou: ficai em Jerusalém até que sejais, olha a palavra, irmãos, sejais revestidos de poder. Ou seja, eu não me revisto, eu serei, sejais revestidos do poder de Deus. Mas a palavra aqui dita é, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Agora, não é uma questão de receber algo, é a questão de tomar posse de algo. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, é tomar posse da palavra de Deus na nossa vida, para que tenhamos uma vida vitoriosa nessa batalha espiritual, na batalha da fé. Não permitirmos sermos enganados pelo inimigo. Então, cada armadura é a apropriação da obra de Cristo executada na cruz do Calvário a nosso favor. A armadura é essa, irmãos, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que nos apropriar pela fé daquilo que nos foi concedido, daquilo que foi feito em nosso favor. O cinto da verdade, do versículo 14: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. No uniforme do soldado, a finalidade do cinto era funcionar, permitir que ele prendesse a roupa, a túnica dele, carregasse as suas armas, e ainda tinha um caráter simbólico que representava status, dever e identidade dentro do exército, né? A verdade de Deus também nos traz segurança, né? Quando nós cremos na verdade de Deus, e qual é essa verdade? A verdade é a tua palavra, é a minha palavra. A verdade é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que esse cinto do qual nós nos cingimos, com o qual nós nos fortalecemos, com o qual nós carregamos as armas da nossa milícia, é a verdade, é a palavra de Deus. Não é nada sobrenatural enviado sobre nós, amados irmãos. O poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo é outra coisa. Mas essa armadura, esse cinto é a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos então pegar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, nos fortalecer na palavra de Deus, nos firmarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Em João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então a verdade, esse cinto que se refere da armadura, é a palavra de Deus. Amém? E é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho e
e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu me cinjo da verdade, eu me cinjo da palavra, eu me cinjo de Cristo, eu me fortaleço em Cristo, eu encontro suporte em Cristo. Ontem eu fui fazer uma reforma numa cama minha que estragou e eu encontrei um cinto, essas cintas para quem tem dor nas costas, né? E graças a Deus ainda me serviu. Eu acho que a maioria dos irmãos já experimentou uma dor nas costas, algo assim, então põe um cinto, aquilo segura, aquilo sustenta, aquilo fortalece e a dor vai embora. Então nós podemos nos cingir com a verdade dessa mesma maneira, para que nós possamos andar livremente, para que nós possamos andar seguros, cingidos com a verdade, cingidos com o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a couraça da justiça. É um segundo ponto importante, até um pouco longo. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça, irmão, refere-se à justificação nas nossas vidas. A primeira coisa que eu vejo como justiça na minha vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é justiça. O apóstolo Paulo em Filipenses 3,9 ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É dessa justiça que nós estamos falando. Não estamos falando da nossa justiça, amados irmãos. E é onde muitas vezes o inimigo tem enganado a igreja, tem enganado nós como indivíduos, porque nós buscamos na nossa justiça. Nós buscamos na nossa santidade poder enfrentar essas lutas, as astúcias do inimigo. E não é disso que a palavra está falando. Ela está falando da justiça que vem de Deus, da justiça que nos justifica, e não da nossa justiça. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que pela lei ninguém se justifica, é salvo, porque a lei veio só apenas trazer o conhecimento do pecado para as nossas vidas. Então, é a justiça que foi prometida. No Isaías 53 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. É a justiça que vem de Cristo. Essa couraça que protege os pontos vitais. E eu não quero entrar nessas questões do que a couraça de um militar faz. Eu quero me atentar aos fatos do que essa justiça, do que esse cinto é, do que essa espada é, do que esse capacete é. Então, é a justiça que vem do Senhor, é ato de Deus, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, irmãos, essa couraça é a justiça de Deus, é a justiça alcançada na cruz do Calvário através do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos pôr em pé, nós precisamos tomar posse dessa justiça nas nossas vidas. Não é as nossas falhas, não são os nossos pecados que nos impedem de andar. É a nossa incredulidade na obra do Calvário que nos impede de andar. Porque nós estamos justificados em Cristo e não nas nossas obras. Porque, como diz Romanos 3,20, ninguém pode ser justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Efésios 2:8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia toda vem dizendo todo o tempo que essa justiça não é uma justiça proveniente de nós, é a justiça que vem de Deus. Essa é a couraça que nós temos, justificados em Cristo, justificado pelo sangue de Jesus, em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Pela ressurreição de Cristo, Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em tudo, na palavra de Deus, nós vemos que é a justiça única e exclusivamente de Deus nas nossas vidas. Então, essa couraça da justiça, irmão, é crer na salvação, é crer na justificação alcançada através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. Versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz, amados irmãos? É a palavra de Deus. O Salmo 119, 105, muito conhecido também, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados irmãos, o que é calçar as sandálias do Evangelho da Paz, amados irmãos? É sair evangelizando o mundo? Não é disso que Paulo está falando, não, amados. Não é disso. Nós temos que evangelizar? Sim. Nós temos que sair e evangelizar? Sim, temos. Mas está se referindo ao fato de que a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Então, nós nos firmamos, nós nos cingimos com a palavra, conhecimento da palavra. Nós nos vestimos com a couraça da justiça que nos justifica, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós andamos, segundo a palavra de Deus. Nós não andamos de qualquer maneira, nós não andamos por imaginação, nós não andamos por ideologia, nós não andamos por filosofia, nós andamos segundo a palavra de Deus nas nossas vidas. Então eu tenho que calçar os evangelhos, as sandálias do Evangelho da Paz, ou seja, em outras palavras, eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O escudo da fé diz assim: sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu gosto dessa palavra, eu gosto dessa armadura, porque para mim, amados irmãos, eu tenho dificuldade de explicar, mas para mim ela é muito simples. Tudo se resume à palavra e à fé. Diz aqui que nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé. Ora, o que é a fé? Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muito bem, o que é que a igreja espera? O que é que cada um de nós espera? No que é que nós cremos? No que a nossa fé está alicerçada? Não é nas promessas da palavra de Deus? Nós não aguardamos uma Jerusalém celestial? Não é isso que nós aguardamos? Então, a nossa fé, ela não está alicerçada em coisas visíveis. A nossa fé está alicerçada na palavra do Senhor. A nossa fé está alicerçada na obra da cruz do Calvário. A nossa fé está alicerçada nas promessas de Deus para a nossa vida. E ela é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi a Jerusalém celestial. Eu não vi o meu corpo transformado. Eu não vi ainda o meu encontro com Cristo nas nuvens. Mas eu sei que isso vai acontecer. Eu estou aguardando por esses fatos. Eles vão ocorrer. Eu creio neles. Estou convencido, absolutamente, totalmente convencido de que eu vou encontrar com meu Jesus nas nuvens. Que esse corpo meu vai ser transformado para encontrar com Ele nos ares. Eu estou convencido que eu vou viver com Cristo na Jerusalém celestial. Eu estou convencido que eu vou participar das bodas do Cordeiro na Jerusalém celestial. Eu estou convencido que eu vou retornar com Cristo e governar essa terra no milênio de Cristo. Mas isso não aconteceu ainda. Mas pela fé eu já visualizo essas coisas. Pela fé eu estou convencido dessas coisas. Pela fé eu sou participante dessas coisas. Esse é o escudo da fé. Nós não podemos nos deixar abalar pelas mentiras de Satanás. Nós não podemos nos deixar abalar nem pela acusação do nosso próprio coração. Eu gosto muito de dizer, eu falo, não estou aqui não acusando os irmãos, mas não tem ninguém bom aqui. Eu sou o pior de todos aqui. Eu sou o pior de todos aqui, mas diante de mim não tem ninguém bom. O único que é bom, e o Senhor Jesus Cristo disse àquele jovem, bom é Deus. Bom é Deus. É bom, misericordioso e amoroso, que providenciou uma salvação para a minha vida. Que providenciou uma salvação para a igreja. Que providenciou uma salvação para essa humanidade, mesmo uma humanidade que rejeita o Senhor.
Então, não são pelos meus méritos. E eu tomo, sobretudo na minha vida, o escudo da fé. Eu recebo toda essa obra da cruz do Calvário na minha vida pela fé e rechaço pela fé, em nome de Jesus Cristo, toda mentira, toda artimanha, toda cilada do inimigo contra a minha vida. Porque o Senhor já morreu no meu lugar, porque o Senhor já completou uma obra da cruz do Calvário para que eu fosse salvo. Igreja do Senhor, desperta. Igreja do Senhor, toma posse daquilo que foi feito pela tua vida na cruz do Calvário. Tomai também o capacete da salvação, versículo 17. O capacete é a segurança e a esperança em Cristo que guarda nossa mente. Em 1 Tessalonicenses 5:8, o apóstolo Paulo diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete da salvação protege os nossos pensamentos. Mas sabe, irmãos, é maravilhoso ver que pode ser o capacete de salvação, pode ser o escudo da salvação. Tudo se refere, tudo se resume em ter fé, em crer na obra feita, realizada no Calvário. Então nós somos salvos, nós somos remidos, e nós temos que então pôr esse capacete de salvação. Nós precisamos estar seguros, como um capacete da segurança à cabeça. Nós precisamos estar seguros em Cristo da nossa salvação. Fomos salvos, somos remidos, não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo Jesus no Calvário. E a espada do Espírito é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aquela espadinha, né? A espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. É a única arma ofensiva capaz de confrontar e vencer o engano e o inimigo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4 ao 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero me ater a essa palavra sofismas. Diz assim: sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Ou seja, sofismas são mentiras, são ardis do inimigo, né? Nessa guerra, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental. Irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que nós estejamos em pé, firmes diante do Senhor, para que nós possamos marchar como verdadeiramente soldados. O conhecimento da palavra de Deus é fundamental. Me fogem as palavras. É vital. O conhecimento da palavra de Deus é vital na vida de um cristão. Um cristão que não conhece a palavra de Deus, ele é levado para lá e para cá. Ele não tem direção, ele não tem caminho, ele não tem um norte, porque ele não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Isaías 5,3, Deus usando Isaías diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Aqui na nota, eu copiei essa nota, vou lê-la para os irmãos. A falta do conhecimento pessoal de Deus destruiu os israelitas. Não porque tal conhecimento se achasse fora do alcance deles, mas porque os israelitas rejeitavam deliberadamente a verdade que Deus lhes revelara através dos profetas e da sua palavra escrita. Não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos e pelas mentiras satânicas. Uma coisa que nessa nota me chama a atenção e acho muito importante comentar com a igreja, reafirmar o que foi lido aqui com a igreja, irmãos.
que a falta de conhecimento de Deus não é desculpa. Por quê? Eu acho que nunca no mundo foi tão fácil ter uma Bíblia na mão. Eu não vou falar dos crentes da Coreia do Norte, eu não vou falar dos crentes em países muçulmanos, vou falar para a nossa igreja aqui reunida nessa tarde, para os irmãos que vão nos ouvir na língua portuguesa através da internet. Nunca foi tão fácil ter uma Bíblia na mão. Eu gosto tanto desse livro. Do livro, eu gosto tanto do livro, gosto de ler também, gosto tanto desse livro. Irmãos, eu acho que eu tenho umas 8, 10 Bíblias em casa, de diversas versões. Bíblias de estudo, Bíblia Vida, que ajuda a gente a preparar um sermão. Então, a palavra de Deus está acessível. Esse livro está acessível. Esse livro está acessível. Não há um crente de língua portuguesa que possa se queixar de ter dificuldade de conhecer a palavra de Deus. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, é como diz em Oséias e Isaías, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser levados cativos novamente pelo inimigo das nossas almas. Muitos crentes têm levado vidas miseráveis por não conhecerem a palavra de Deus, têm vivido vidas presas, destruídas pelo inimigo das nossas almas. Mesmo Cristo Jesus já tendo vencido essa batalha, muitos crentes têm levado uma vida miserável, uma vida de dificuldades, uma vida de prisão nas garras do inimigo das nossas almas, por não conhecer a palavra de Deus. A própria queda do homem, amados irmãos, a própria queda do homem foi por não entender a palavra de Deus. Nós abrimos lá em Gênesis 3, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Em Gênesis 3, do verso 1 ao 5, nós vamos ver a conversinha que o diabo teve com a Eva. Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, começa que Eva não sabia nem o que Deus tinha dito, né? Diz: olha, não vai comer nem tocar. Então tem crente aí falando um monte de bobagem. Pega parte da palavra, né, uma verdade da palavra, e emenda com uma bobagem que ele não sabe de onde é que tirou. E tem muita coisa por aí, não vamos aqui citar, vamos falar só da Eva. Não é nem para comer, nem para tocar. A Eva podia tocar, podia polir aquele fruto, ela não podia só era comer. Né? E a palavra de Deus, e ela cita que morreriam se comessem aquele fruto e se tocassem naquele fruto. De novo, ela acerta em partes, né? Se comesse, morreria. Né? Não era se tocasse. Se comesse, morreria. Começa, irmão, essa conversa começa muito mal, porque a própria mulher não sabia do que ela estava falando exatamente. Ela não entendeu perfeitamente o que Deus estava falando. Não era para comer desse fruto. E a serpente, como diz o versículo 1, a mais sagaz dos animais, diz o seguinte, versículo 4: é certo que não morrereis. A serpente deixa claro, ela é positivamente clara, dizendo: não, vocês não vão morrer não. A serpente está mentindo? Não, irmãos. Fisicamente eles não iriam morrer. Veja a astúcia do inimigo, irmão. Veja a astúcia do inimigo. Ele pega a própria palavra, irmãos, distorce a palavra de um modo sutil. É dessas artimanhas que Paulo está falando. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu entro na conversa do diabo. O diabo diz aqui: vocês não vão morrer não. Vocês vão ficar igual Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E ele mentiu nisso?
Adão e Eva não ficaram conhecedores do bem e do mal? Não morreram instantaneamente, mas foi-lhes tirada a vida eterna, né? Ou pelo menos a oportunidade, a chance de comer do fruto da vida e terem uma vida eterna. Foi-lhes tirado isso. A astúcia do inimigo, a mentira do inimigo, a distorção feita na palavra de Deus, tirou a oportunidade de Adão e Eva de terem uma vida eterna plena na presença do Senhor. E conheceram o bem e o mal. E nós conhecemos o bem e o mal. E nós conhecemos a tristeza, a desgraça, a destruição que esse conhecimento trouxe para toda a humanidade. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, amados irmãos, nós vamos facilmente ser enganados com sutilezas do inimigo, citando a própria palavra de Deus. No caso da tentação de Jesus, lá em Mateus 4, vamos lá, irmãos, dar uma olhada? O contrário do que aconteceu com Adão e Eva, só tinha uma, não tinha duas, né? Não é Eva. Então. Em Mateus 4, o Senhor Jesus Cristo é levado ao deserto para ser tentado. E ao sentir fome, então o diabo se aproxima dele, né, no versículo 3, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui o inimigo das nossas almas, ele tenta o Senhor Jesus Cristo, de modo que ele obrigue o Senhor Jesus Cristo a provar que ele é filho de Deus. Olha, se tu é filho de Deus, faça essas pedras se transformarem em pães. Muitas vezes na nossa vida o inimigo também usa pessoas para que nós provemos que somos crentes. E o Senhor Jesus Cristo aqui diz: não, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que estar preparados com a palavra de Deus, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, para não tomar atitudes como Eva tomou, né? E como poderia um homem comum aqui nesse momento, cheio do poder de Deus, talvez até com a capacidade realmente de transformar pedras em pães, né? Fazer aquelas pedras virar pão. Talvez alguém trazer um enfermo aqui nessa tarde e dizer: você não é filho de Deus? Então ora por ele e cura ele. Cura ele. Os irmãos estão entendendo? Você cura ele. Mas não é nós. Não somos nós que curamos ninguém. É na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo que nós imporemos as mãos e curaremos alguém. Então nós temos que tomar o cuidado com essa astúcia do inimigo nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo é o exemplo do crente que conhece a palavra de Deus e rechaçou o inimigo com a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito, né? E ele segue, levou ele, colocou ele sobre um pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A gente vê um monte de crente que não entende a palavra fazendo coisas que eu entendo como tentar Jesus. Tem gente que fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vai lá e compra um carro zero. Ele não tem como pôr os pneus desse carro, não é nem pagar prestação. Outro dia, quando eu estava querendo trocar o meu Fiat velho no outro carro velho, né, a gente conversava com o irmão Rogério: irmão, eu podia até comprar, eu quero um sedã, eu sou apaixonado por um sedã, luxuoso, bonito. Meu irmão, não consigo pôr pneu novo no sedã. O meu Fito, quando eu tinha ele, eu botava os pneus nele, de luxo, pneu esporte, custava 50 mil. Agora, vai botar um jogo de pneu no sedã, custa uns 100 pelo menos. No mesmo nível do que eu queria, né? Se não, custa mais. Eu nem procuro saber, porque não está na minha alçada. Aí eu compro um sedã. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu compro um sedã. Eu boto um jogo de pneu e roda esportiva, bonita. Tá? E vou lá. Não no dinheiro, porque eu não tenho. Eu vou no cartão de crédito.
E aí? Chega o final do mês, eu tenho como pagar o cartão de crédito? Ou eu pago o cartão de crédito ou eu como? Eu vou ter que tomar uma decisão séria. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que você vai fazer uma coisa que você não tem condição de fazer? Ele manda ele se lançar do pináculo do templo. A palavra diz mesmo que não permitiria que ele tropeçasse nem sequer numa pedra. Mas ele diz assim, eu sei disso. A palavra de Deus diz isso. Eu não preciso me lançar aqui tentando a Deus para provar uma coisa que a palavra de Deus diz. Voltamos à questão da fé, né? Do escudo da fé, eu creio, eu creio nas promessas de Deus. Deus diz que é assim. Então nós temos que estar atentos, segundo a palavra de Deus, para não cairmos em armadilha, em cilada, né? E finalmente ele diz assim, o diabo levou o Senhor a um grande monte e disse, olha, se tu me adorares, né, eu te darei todos esses reinos. E aí o Senhor Jesus Cristo disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe, irmãos, às vezes não é uma imagem que põe na frente de nós, não. Às vezes não é uma posição social que nos coloca diante de nós, não. Às vezes é o nosso próprio ego. Nós às vezes passamos a adorar a nós mesmos, nos achando muito importantes, nos achando melhor do que muitas pessoas. Às vezes o cristão peca por achar que ele é melhor que um outro cristão qualquer. Às vezes a gente olha para o irmão simplinho lá, né? E a gente acha que é melhor que o irmãozinho. E como é bom quando a gente vê aquele irmão simplinho orando, sendo usado por Deus, e a gente descobre que a gente não é nada. Que a gente não tem nem como se comparar com aquele irmão simples, com aquela irmã simples, pessoa de oração. Irmãos, a irmã Leia, elogiando a irmã, talvez até ouça a gente. A irmã Leia, olha que simplicidade daquela mulher, irmãos. Olha como Deus usa aquela vida. Por que eu vou achar que eu sou alguma coisa? Por que eu vou adorar a mim mesmo? Por que eu vou exaltar a mim mesmo? Por que eu vou enaltecer a mim mesmo? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o inimigo começa no nosso ouvidinho. Pô, você é um pregador. Você é muito usado por Deus. Olha como Deus te usa. Olha como você fala em mistérios. Olha como Deus te usa. Olha como você cura. Você é. Deus está fazendo através da tua vida porque você é. Porque você é alguma coisa. Os irmãos percebem o perigo nas nossas vidas, da sutileza do ataque do inimigo nas nossas vidas? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos às astutas ciladas do inimigo. E para concluir, irmãos, eu quero ler Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15, para quem não viu. O que eu quero concluir com esse versículo? Como já tenho citado no sermão, muitos de nós têm vivido uma vida miserável. Muitos de nós têm vivido uma vida espiritual fracassada. E muitos têm desistido dessa vida por entender que ele próprio não tem condição de viver uma vida cristã. Mas a palavra de Deus que nós lemos nessa tarde, que nós meditamos nessa tarde, de forma rápida e até talvez superficial, nos diz o contrário, amados irmãos. Essa armadura que nos foi concedida, né, da qual nós devemos nos revestir, nós devemos tomar posse dela. Essa palavra já nos foi dada, nós só precisamos tomar posse. Essa obra já foi feita na cruz do Calvário, nós temos que nos apossar pela fé nessa obra realizada na cruz do Calvário. Nós precisamos receber no nosso coração, crer de todo o nosso coração que o nosso Deus é Pai. Que nós, da parte do Senhor, não recebemos o espírito de escravidão. Nós vivíamos na escravidão, mas nós fomos libertos do pecado. Que foi rasgado toda a escritura que era contra nós, lá na cruz do Calvário. Que nós não
precisamos mais viver atemorizados. Você está andando com medo de quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo está andando com medo de quê? A palavra de Deus diz que a timidez é pecado, amados irmãos. Até quando é que nós vamos ser tímidos? Até quando nós vamos fechar a nossa boca? Até quando você e eu, né, até nós vamos achar que nós não somos dignos, que nós não temos condições? As condições foram nos dadas na cruz do Calvário. As condições estão descritas na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é no nosso poder, mas é no poder de Deus. Fortalecidos no poder de Deus, não no nosso poder, não na nossa capacidade. Hoje nós conversávamos sobre a oração, né? É um exemplo maravilhoso que eu posso dar à igreja hoje. Quantas vezes nós dobramos nosso joelho e não sentimos absolutamente nada. Nada. E levantamos e vamos embora. Hoje Deus não está me ouvindo. Quem é que te disse que Deus não está te ouvindo? Quem é que te disse que Deus não está executando a obra dele através da tua vida? Quem é que te disse que quando tu abre a tua boca, a vida que te ouve não é impactada? Nós temos todas as condições. Tudo nos foi concedido, tudo nos foi preparado. Como aquela imagem ali, nós somos como aquele soldado. Nós estamos preparados para essa batalha. E estamos preparados não no nosso poder, não na nossa autoridade, mas na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. As condições para essa luta, as condições para essa guerra foram nos dadas na cruz do Calvário. Igreja do Senhor, desperta. Igreja do Senhor, põe-se de pé. Cidadã, põe-te de pé. Pela fé em Cristo Jesus, não pela fé em você mesmo. Pela fé que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora realizada na cruz do Calvário. Não nos foi dado um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. Eu sou filho de Deus. Eu fui adotado pelo Deus, Criador dos céus e da terra, de todo esse universo. Glória a Deus. Como é que eu vou ficar quieto? Como é que eu vou ficar atemorizado? Como é que eu vou ficar tímido? Eu levanto e não oro mais porque eu não estou chorando, porque Deus não está me ouvindo. Quem disse que Ele não está me ouvindo? Quem disse que Ele não está realizando a obra dele na minha vida? Será que depois de uma reunião de oração na madrugada, que nem acontece conosco, eu acordo com sono, como diz a pastora, começo a falar até bobagem diante de Deus, tão grogue de sono que eu estou. Aí eu chego no domingo aqui, Deus age, Deus fala, Deus move. Não é a resposta de oração, não é a operação de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Não é um Deus que quer pôr essa igreja de pé, não é um Deus que quer levantar esse povo, não é um Deus que quer fazer desse povo balançar e estremecer essa nação. Oh, igreja do Senhor, vamos deixar de ser tímidos. Vamos deixar de ser ignorantes a respeito da palavra do Senhor. Vamos deixar de ser ignorantes a respeito daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para o seu povo, para a sua igreja, para esse mundo. Porque não receber esse espírito de escravidão, esse espírito já foi lançado fora da nossa vida. Mas receber esse espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Porque Ele é o nosso Pai. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.